Rique Mais Notícias. O juiz federal Sérgio Moro se encontra hoje com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Qual é o motivo da reunião? Eles vão tratar do convite que o presidente fez ao Moro para que o magistrado assuma o Ministério da Justiça. O Mark Souza hoje não está aqui conosco. Por quê? Porque o Mark foi pro Rio. O Mark Souza vai acompanhar essa reunião lá na capital carioca entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e o juiz federal Sérgio Moro. Bom dia, Mark. Oi, Daniel, bom dia para você, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, hoje é a primeira vez que o juiz Sérgio Moro vai falar pessoalmente com o Jair Bolsonaro sobre o convite para assumir o Ministério da Justiça. Com o tradicional esquema de segurança, Moro embarcou há pouco, às 6h30 da manhã, no aeroporto Afonso Pena, aí na Grande Curitiba, com destino ao terminal Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A reunião está programada para as 9h30 da manhã, na casa do presidente eleito, no condomínio da Barra da Tijuca, onde Bolsonaro mora. Importante ressaltar que esse encontro oficial, vamos dizer assim, é hoje. Mas a conversa com a equipe do presidente eleito já começou antes do segundo turno das eleições. Na quinta-feira da semana passada, Moro se reuniu com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. O encontro reservado durou mais de 4 horas e o juiz apresentou algumas condições para assumir o cargo, Denian. Moro quer independência total como ministro. Ele reforçou muito isso, viu? Ele avisou que não aceitará qualquer nomeação política para os cargos da pasta, quer assumir, como a gente diz na política, o ministério de porteira fechada. O juiz explicou que quer desenvolver um projeto de longo prazo e transformar o combate à corrupção em uma política permanente, que não seja alterada com a mudança de governos. Para ele conseguir fazer isso, a ideia é que a pasta da Justiça se transforme em um superministério. Como é que vai funcionar isso? O Ministério da Justiça deve incorporar o atual Ministério da Segurança Pública. Com isso, a Polícia Federal ficaria sob a jurisdição de Moro. A pasta também pode passar a abrigar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que monitora movimentações suspeitas de dinheiro. Atualmente, esse órgão é ligado ao Ministério da Fazenda. Além disso, Moro quer usar a experiência dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato aí de Curitiba, na Procuradoria-Geral da República e também no comando da Polícia Federal. Bolsonaro já teria sinalizado que deve atender aos pedidos de Moro e propôs ainda indicar um novo procurador-geral da República que ajude no combate à corrupção. Por isso, é quase certo que Sérgio Moro aceite o convite. A expectativa agora, na realidade, é como será esse anúncio. Ainda não se sabe se será logo após o encontro ou se levará mais uns dias. E uma curiosidade é que mesmo com todo esse clima de expectativa e conversa sobre o ministério, Moro não parou de trabalhar um minuto. Ontem, ele interrogou o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é réu no processo em que é acusado de receber cerca de 55 milhões de reais em propina na contratação de navio sonda da Petrobras. Cunha, claro, alegou inocência. Aliás, esse trabalho na Lava Jato é uma preocupação da equipe de Bolsonaro. Eles não queriam tirar Moro de Curitiba e desfalcar a operação. Mas o juiz tranquilizou sobre esse tema, disse que a equipe da Justiça Federal deve seguir tocando tudo normalmente. Daniel, eu sigo por aqui e qualquer novidade eu volto a te chamar. Legal, Mark Souza, direto do Rio de Janeiro. Olha só, gente. Vamos fazer a leitura do fato, pelo que está aí nos bastidores daquilo que o Mark Souza nos relata. Já foi. O juiz federal Sérgio Moro, para se dirigir ao Rio de Janeiro, é porque já ajustou. Vai para o anúncio. O juiz federal Sérgio Moro, ao fazer as exigências de que quer indicar todos os cargos, de que aceitaria ser ministro da Justiça desde que fosse um superministério, inclusive com o controle da Polícia Federal, e iria com a intenção de se criar uma política permanente e intocável, independentemente do governo, de combate à corrupção. Membros da Força Tarefa da Lava Jato iriam com ele para o Ministério da Justiça em Brasília. A reunião com o Paulo Guedes, que já será, desde sempre se sabe que será o braço direito
do presidente eleito Jair Bolsonaro, que durou 4 horas, ninguém conversa 4 horas se não for para acertar tudo previamente. Então façamos a leitura correta. O juiz federal Sérgio Moro será ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu, Denian, entendo que a decisão deveria ser outra. O juiz Moro deveria aguentar ainda à frente da Lava Jato e sair da Lava Jato para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Mas se entende que o Ministério da Justiça pode servir de caminho de pavimentação entre o juízo da primeira instância e a cadeira na Suprema Corte Brasileira. Então o ministro Moro, ministro da Justiça Moro, ficaria este tempo, em torno de 2 anos, na pasta da Justiça Brasileira e dali iria ao Supremo Tribunal Federal. Mark Souza, ontem nós conversávamos, ele disse, olha, eu tenho convicção de que o juiz federal Sérgio Moro já aceitou o convite. Bom, se aceitou, é porque será ministro da Justiça brasileiro. Ainda que pessoalmente eu entenda que para ele, Moro, seria melhor ir direto da Justiça para o STF, a fim de se evitar corneta de natureza política, porque você pode imaginar aí do outro lado do rádio o que o PT vai dizer, né? Posso fazer o spoiler do discurso do PT? Tá vendo como a Lava Jato é golpe? Desde o começo estava demonstrado que o juiz federal Sérgio Moro tinha motivação política. Na verdade, ele fez a Lava Jato para que o Bolsonaro ganhasse a eleição e ele pudesse ser ministro. Pode esperar. Esse aí será o discurso do PT. Discurso que não tem nenhum cabimento. Mas se dá uma munição ao Partido dos Trabalhadores, que não tem nenhum compromisso com o país, e somente com a própria legenda, para discursar com mais uma fake news e uma tentativa de se confundir a opinião pública. Penso que o juiz federal Sérgio Moro poderia ficar sem essa, mas já escolheu. E aí ele atuará no sentido de defender a justiça brasileira, do lado de dentro do Poder Executivo. Que tenha sucesso o juiz federal Sérgio Moro, tem a minha torcida pessoal, torcida de toda a equipe, e tenho absoluta convicção que conta com o apoio irrestrito de toda a população do Paraná. Exceto, claro, aqueles de motivação ideológica contrária à Lava Jato, aqueles que têm bandido de estimação. Quem acredita de que a justiça brasileira pode melhorar, acredita que será uma boa para o juiz federal Sérgio Moro acompanhar de dentro do governo Jair Bolsonaro essa questão. Veja que o Bolsonaro já confirmou o nome de 4 ministros. O Paulo Guedes para o Ministério da Economia, o deputado federal Onyx Lorenzoni para a Casa Civil, o general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa, e ontem oficializou o nome do Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, para ser ministro da Ciência e Tecnologia. É um baita governo até agora, né? São apenas nomes grandes, maiúsculos, técnicos, e não nomes políticos. Vai acertando agora a mão, pelo menos até então, o presidente eleito Jair Bolsonaro. A ida do juiz federal Sérgio Moro ao Ministério da Justiça, por favor, né? É um nome extraordinário, o melhor entre todos. Ainda que pessoalmente eu, Denian, entenda que ele deveria partir direto da primeira instância para o Supremo, a ida para Brasília é boa para o país. Talvez não seja tão boa para o juiz Moro, mas é excelente para o Brasil. Faz tempo que o Ministério da Justiça é carente de um nome da envergadura do juiz federal Sérgio Moro. A ida dele agora está voando. Neste momento, a capital carioca será para a conversa com o presidente Jair Bolsonaro e o posterior anúncio de que ele será ministro da Justiça da Administração Federal. 7h15. Terribas, você pode me informar o que é esse monte de purpurina aqui em cima da mesa ou não?
Purpurina, sei lá, é o pessoal da live que faz essa live aí. Eu agora Jogaram me dei purpurina conta, em cima do negócio. eu tô todo purpurinado aqui, Terríveis. Vou desfilar no carnaval, eu acho, né? Olha aqui, velho. Olha Que beleza. Não, vou ter que Que mandar lindo, hein? lavar esse estúdio. Aí vai ficar bonito pra você, hein? Tô lindo. Aí vai ficar bacana Tô pra você. lindo de purpurina. Vai dar aula de purpurina hoje. Hoje eu vou Maravilhoso. purpurinado pra andar na rua. Olha aqui, velho. Agora que eu me dei conta, tô todo brilhando. Que bacana. Que legal. Que bacana, hein, pessoal? Puxa, que bacana. Que bacana, hein, pessoal? Foi Halloween ontem, né? Então o pessoal deve ter vindo aí o fantasiado pessoal aqui. veio fantasiado e eu Beleza. agora tô com a purpurina. Tá bacana. Que coisa linda. Ô, Terribas, o pessoal tá comentando aí a ida do ministro Moro, do juiz federal Sérgio Moro, possivelmente para o Ministério da Justiça? O pessoal tá comentando aqui, dizendo o seguinte, justamente a mesma opinião que você tem o Sérgio Luiz aqui de Curitiba. Ele diz o seguinte: bom dia, Denian, essa reunião do juiz Sérgio Moro com o presidente eleito é um erro muito grande, pois poderá tirar a credibilidade do juiz e a imparcialidade. O juiz não deveria se expor dessa forma. Abraço, Sérgio Luiz de Curitiba. Também tem o Flávio aqui. O Moro no ministro da Justiça é o pavor dos vagabundos, dos advogados, dos vagabundos, dos políticos corruptos e de toda essa escória nefasta. E também tem mais pessoal participando aqui. Agora os petistas não podem reclamar. O Moro foi tomar café da manhã com o Bolsonaro, mas é bom lembrar que ele toma café da manhã com o Lula desde o mês de abril. Bom, muito o bem. pessoal tá no humor aqui. Também tem aqui, ó, o Diego Cavazin, de Almirante Tamandaré, falando com a gente. Denian, eu vejo os petistas comentando: o Onyx Lorenzoni está envolvido na Lava Jato? Não. O Onyx Lorenzoni, uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, admitiu que usou numa campanha anterior dinheiro do Caixa 2. Mas ele não tem citação direta de envolvimento na Lava Jato. Ele teria recebido dinheiro de Caixa 2, mas não é. Vamos ser corretos aqui. Eu conheço o Onyx Lorenzoni há muito tempo. Não é o que se pode dizer de político desonesto. O Onyx é um político correto, que admitiu, inclusive, a utilização errada de dinheiro em campanhas anteriores. É um homem de confiança do Jair Bolsonaro. Não acho que o pecado do Onyx vai comprometer a atuação dele como chefe da Casa Civil, que tem que fazer articulação política com o Congresso Nacional. Mas ele não é essa coisa toda da limpeza humana, né? O Onyx já pisou na bola, e o Bolsonaro sabe disso. Só que o Bolsonaro precisa de alguém que tenha interlocução no Congresso, alguém que possa conversar com o Congresso Nacional. E esta figura seria o deputado federal Onyx Lorenzoni, lá do Rio Grande do Sul. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. 7 e 17 aqui no seu rádio. Isso. O pessoal tá meio contra aí a saída do Sérgio Moro lá pro Rio de Janeiro falar com o Bolsonaro. Não, mas não. O pessoal tá achando meio errado aqui. Falando que, assim, vai dar pano pra manga pro pessoal da esquerda bater no Sérgio Moro falando que ele é imparcial. Vai dar pano pra manga, não tenha dúvida disso. Só que vamos pensar um pouco no país também. Nós analisamos e temos a política como foco de análise desse jornal. Mas vamos refletir a respeito do que isso significa para o Brasil. Estamos de acordo, eu e você aí do outro lado do rádio, de que o juiz federal Sérgio Moro é um homem incorruptível, correto, uma marca do judiciário brasileiro? Estamos de acordo, não estamos? Que Moro é o melhor entre todos os nomes para ocupar a vaga de ministro da Justiça? Estamos de acordo? Sim. Pois é, este nome desse tamanho será ministro da Justiça brasileiro, ao que tudo indica. Portanto, ainda que pessoalmente ao juiz federal Sérgio Moro fosse melhor aguardar, ele dá um passo de coragem e dá um passo no sentido de defender os interesses do Brasil, da pátria. Ele merece elogio nosso e não crítica. Quando eu disse aqui que o juiz federal Sérgio Moro deveria aguardar abrir a vaga do Supremo e ele para lá ser levado, era justamente no sentido de preservá-lo de uma onda de fake news que ele será atacado pelo PT e por seus partidos satélites. Mas ele demonstra que não está nem aí. Que o interesse
pelo país e pela justiça brasileira está acima disso. Então tem coragem o juiz Moro de se dirigir ao Ministério da Justiça brasileira. Vá ter coragem assim lá em Curitiba no AU, viu? Porque sai do conforto de um cargo vitalício, que é o de juiz, para uma função no Poder Executivo em que ele será subordinado ao presidente da República. Muito corajoso o juiz federal Sérgio Moro. O pessoal aqui na live aqui, o Pedrão do Futuro, tá perguntando, quando abre a próxima vaga para o STF? No fim de 2020, daqui 2 anos. O juiz federal Sérgio Moro, durante esses 2 anos, seria ministro da Justiça e daí, do Ministério da Justiça, iria para a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, aguardemos. Vamos aguardar a situação hoje lá no Rio de Janeiro. Para nossa alegria, o Mark Souza está na capital carioca, vai nos noticiar tudo o que acontece lá. Você sabe que o Mark e a Lava Jato são quase a mesma coisa, né? Coitado do Mark, acorda com a Lava Jato, vai dormir com a Lava Jato todo dia. Então, se ele nos informa de que está quase tudo certo para o juiz federal Sérgio Moro ser ministro da Justiça, é porque o juiz federal Sérgio Moro será ministro da Justiça. Logo ali na frente. Este jornal é o jornal do spoiler. A gente anuncia tudo antes. Denian, a Aline tá perguntando pra gente o que você acha sobre a proposta do Bolsonaro do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente se fundirem. Eu acho bom. Eu acho bom. Como eu acho bom que não sei se será desta maneira, mas eu penso que o presidente eleito Jair Bolsonaro possa fundir o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Devolver ao país o MEC, o Ministério da Educação e Cultura. E que nós possamos cortar cargos públicos, diminuir o tamanho da máquina estatal, economizar dinheiro do contribuinte, fazer um governo mais enxuto, mais eficiente, em que o governo seja menos elefante, não seja esse paquiderme, que nós precisamos trabalhar para sustentar o governo. Mas o juiz federal Sérgio Moro, se de fato virar ministro da Justiça, ele vai trabalhar como ministro da Justiça, vai cuidar da Polícia Federal e terá debaixo do seu guarda-chuva também o Ministério dos Direitos Humanos. É tudo positivo. O que se prepara para fazer o presidente eleito Jair Bolsonaro até agora tem sob o meu ponto de vista, uma boa medida. O governo vem sendo construído numa boa. Me parece que vai bem este início de planejamento da administração federal. Veja que no Ministério da Justiça ficaria a área da segurança, a área da justiça e os direitos humanos. Tudo debaixo do guarda-chuva do Moro. É bom para o país. O Brasil ganha com isso. O Ministério da Fazenda será ocupado por um homem que é especialista da área. Não é um político que lá senta. E não é alguém que está a serviço da maracutaia, como aconteceu no governo Lula com o Palocci, no governo Dilma também com o Palocci, com o Guido Mantega. Nós estamos em evolução. Eu sou um otimista ao perceber o início do governo Jair Bolsonaro. Não é nem governo ainda, né? É o seu planejamento para a administração federal. 7h23, fazemos o primeiro intervalo, Terribas? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Daí é o seguinte, e tem tem o desafio do Instagram. Sabe que ontem, a hora que você falou do remo, o pessoal do Clube de Remo aqui de Curitiba veio falar com a gente, né? E daí ontem à noite, eu fui desafiado a andar de caiaque. Porque eles têm caiaque lá também. E aí, eu descobri que eles são muito fortes, sabia? Eles são, é muito legal. E daí desafiaram a gente, Daniel, a ir lá. Vamos lá, remar? Vamos lá, eu acho genial. Você vai ver. Eu acho que a Ivete deve estar nos ouvindo agora. A TV deveria fazer uma matéria, entendeu? Comigo, com o Denian e o Mark indo lá remar. Você vai ver, Terribas. Só acho.
que aqui não é discurso. Eu já fui remador nessa vida. Já foi remador nessa vida. Eu era ruim, mas eu era bom, entendeu? Eu era ruim, mas era bom. Aí é o seguinte, eu vou dar um jeito de, no intervalo, limpar essa purpurina aqui, porque mais um pouco eu saio brilhando. Senão vai fazer aquela piadinha, a Deninha tá morrendo. Tá morrendo. Daí então a gente vai limpar aqui a mesa. E aí, nesse tempo, você segue a gente no Instagram. Lá no Instagram tem os bastidores do jornal. O meu Instagram tá aberto lá, o Insta. É só seguir, gente. Vai numa boa. O meu Instagram é DenianCC, tudo N de navio, tá? DenianCC. Procura lá no Insta que aparece facinho. Você sabe, Deninha? Diga o teu aí. O meu é Oterribas. Oterribas é Terribas. Oterribas, tudo junto. Sabe que estão falando aqui sobre a questão da van, né? O que tem a van? Que a van já tá anunciando aí novos investimentos e tudo mais. Isso, vai crescer de tamanho. Vai crescer de tamanho. A gente pode comentar depois isso daí. Legal, e a gente vai pro intervalo agora. Na volta a gente vai trazer outras informações que são importantes aqui para o nosso estado e para o país. Já voltamos. Rick Mais Notícias. 7h28. Jornal aqui na Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa. Abrimos o nosso noticiário de hoje falando de que durante esta quinta-feira deve ser confirmada a ida do juiz federal Sérgio Moro para ocupar a função de ministro da Justiça do governo brasileiro. É o melhor nome possível, é um gesto de coragem do magistrado paranaense. Será um super ministério que abarcará, além da questão da justiça em si, política efetiva de combate à corrupção, estará sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça a atuação da Polícia Federal e todos os órgãos de controle da administração pública, como é o caso da Controladoria Geral da União. A discussão dos direitos humanos também passaria por este superministério com que Sérgio Moro foi convidado para ser o titular. A reunião entre Moro e o presidente eleito Jair Bolsonaro acontecerá hoje. Nosso companheiro de todas as manhãs, o Marcos Souza, já está no Rio de Janeiro para acompanhar o desfecho deste encontro entre Moro e Jair Bolsonaro. As informações completas durante a programação da Jovem Pan. São agora 7h30. Hoje o cenário da música eletrônica se despede de um dos maiores incentivadores. O Richard Weber, que era nosso colega aqui no Grupo RIC, era o responsável pelo projeto Dance Paradise. Em mais de 20 países, a cena da música eletrônica mundial foi captada através do olhar do Richard, que fundou a maior plataforma de música eletrônica do Brasil e uma das maiores do mundo, a Dance Paradise. Para o Mário Petrelli, fundador do Grupo RIC, amigo de Richard, a dedicação do Richard com o trabalho deixará sua marca para a música eletrônica, para a comunicação e, é claro, para todos aqui do Grupo RIC. Era sempre uma alegria trabalhar com ele, ele sempre estava motivado, sabe? Ele sempre estava ali tentando dar o melhor dele, correndo atrás, sabe? É um cara que realmente viveu pela cena, pelo que ele amava, pela música eletrônica. Ele deixou esse legado pra gente. E eu, do fundo do coração, espero que ele esteja melhor aonde estiver agora. Deixa eu ver o Marinho, né? O Mário Petrelli, neto. O Richard não resistiu a complicações após uma cirurgia no sistema respiratório. Além da rádio Jovem Pan, o projeto Dance Paradise está em 2 canais de TV por assinatura e também na internet. O zelo e a dedicação do Richard com o trabalho agora ficam de exemplo aos colegas aqui da PAN, a todos que estavam debaixo desse grande projeto do Dance Paradise e que conviviam com ele diariamente. Vamos ouvir o Sérgio Maslovski e a Juliana Faria. Os nossos caminhos se cruzaram ali, minha vida mudou radicalmente, tanto profissionalmente, pessoalmente. A minha voz perde peso, assim, a presença dele, porque realmente vai ser apenas uma voz. O Richard será sepultado no Jardim da Saudade, 9h da manhã.
É uma pena o que aconteceu. O Richard tinha um problema de respiração. A gente falava com ele, percebia que ele estava sempre meio agoniado, assim, né? Porque, na verdade, era um problema respiratório. E ele foi fazer a cirurgia para corrigir esse problema. E aí deu uma complicação da cirurgia e o Richard foi embora e nos deixou aqui. Sacanagem do Richard. Richard fez uma sacanagem com a gente. Como assim, velho? Um gurizão, um cara bacana demais, vai embora, deixa todo mundo aqui meio atônito. O Richard talvez tenha sido o maior fã desse jornal. Ele era um apaixonado pelo jornalismo da Jovem Pan. Cara, quando a gente se encontrava, o Richard tinha uma... Ele chegava a ficar agoniado, ele queria falar, ele ouvia todo santo dia, dava opinião, gostava quando eu quebrava também o ritmo do jornal, com opiniões mais leves, quando dava risada no ar, quando descontraía. Ele dizia, poxa, é muito difícil encontrar um jornalista que fale sério e brinque ao mesmo tempo. Daí eu falei, você fala isso porque você gosta de mim, porque a gente é amigo. E isso faz o quê? Faz, sei lá, uns 10 dias. Daí, de repente, o cara vai embora, assim, vai, puf! Pô, sacanagem do Richard. Mas eu tenho certeza, quem acredita em Deus, que é o meu caso, tenho certeza que tem uma festa que não parou ainda, com o Richard soltando música eletrônica e fazendo o céu dançar. O céu está em festa com a chegada do Richard, que foi um cara... gente boa. E ele era meio fanático com essa coisa do... Eu me lembro até hoje brigando com ele num Starbucks em São Paulo para pagar um café de R$7. Ele não deixa, gente. Ele era um cara que não... Sei lá, um cara diferente. O Richard foi embora, nos deixou muito tristes aqui. O Terribas tinha uma proximidade muito mais... Estava sempre muito mais próximo do Richard. Mas o legado dele fica, né, Tê? O Richard, ele foi muito importante pra música eletrônica no Brasil, principalmente. Ele colocou a música eletrônica de uma maneira muito diferente no rádio. Ele acreditou num estilo de música que ninguém tocava em rádio, né? Que ninguém apostava, que é o underground. Então o Richard, ele levou isso pro rádio e ele ficava bravo quando a gente falava que era underground. Ele falava, isso aí é música. Isso, eu toco canções. Ele não gostava de falar que ele era só DJ, né, de tocar música. E o Richard realmente ele é muito visionário. Ele sempre foi muito visionário, estava à frente do tempo dele. A Dance Paradise é uma prova disso, porque ele começou numa época que tinha no máximo 2, 3 rádios de web no Brasil. E ele começou a apostar num segmento muito mais fechado de música eletrônica e seguiu. Devo muito a ele como DJ, devo muito a ele como profissional. E, enfim, vai deixar saudade pra gente, de verdade. Legal, e a gente vai seguir o nosso jornal aqui com a alegria que eu tenho certeza que ele gostaria que nós fizéssemos. Ele ia ficar muito bravo conosco se nós enfiássemos o jornal pra baixo. Ele era um cara pra cima e é pra cima que a gente fará o jornal, mas eu peço aos ouvintes que entendam que essa homenagem era mais do que necessária, que a gente perdeu um grande cara, mas a música eletrônica perdeu um cara nota 1 milhão. Mas tem festa no céu lá, os caras estão pulando até sabe-se lá quando. 7h36 agora, 7h36. Já seguiu a gente no Instagram? Vai lá, DenianCC é o meu Insta e o Terribas é o Instagram do T. Bom, tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, o pessoal tá participando aqui. O Eduardo dizendo o seguinte: o Moro é tão incrível que mais uma vez ele deixa de pensar nele e pensa no país. Concordo com o Denian, o Moro é corajoso e patriota. O Jean tá falando pra gente: bom dia, tenho uma dúvida sobre a junção de ministérios. A unificação dos 2 ou mais ministérios reduziria os gastos como? Uma vez que seriam criados mais secretarias dentro do próprio ministério. Não, você diminui o número de cargos, né? O ministério tem. Cada ministro tem lá o seu subministro, secretaria disso, secretaria daquilo, blá, blá, blá. Quando você une 2 ministérios, por exemplo,
essa simples união entre dois ministérios faz com que parte da máquina pública já seja extinta. Chefias de gabinete, toda aquela parte estrutural que você precisa manter para que o ministério funcione, só nisso você já corta um grande número de cargos. Mas além da questão da economia, você dá mais eficiência. Você tem um ministro para tocar junto com o presidente da República nas reuniões que precisa fazer, você dá mais efetividade. Se você tem 40 ministérios como tinha o Lula, 40 e tantos ministérios, precisaria viver em reunião com o presidente da República, que não tem tempo para isso, para decidir políticas pequenas. O governo precisa ser eficiente. Me diz uma coisa, tem como um elefante dar certo dentro de uma loja de louça? Não tem, né? Então, o Brasil é um país cheio de problemas. Problemas sensíveis. E nós somos do tamanho de um rinoceronte gordo. Se a gente não emagrecer como Estado, para dar efetividade às coisas, nós seremos cada vez piores. Nós, como Estado, precisamos garantir justiça, segurança, saúde, educação e deu. O resto, o Estado não tem que meter a mão, porque quanto mais o Estado mete a mão, mais corrupção tem. Quanto mais o Estado mete a mão, mais burocracia você carrega. Quanto maior é a interferência do Estado nas liberdades individuais e na própria economia, mais lentamente se move o mercado. Quanto mais lento for o mercado, quanto mais amarras tiver, menos emprego eu gero, menos desenvolvimento eu tenho. Maior é a pobreza, porque eu não consigo fazer um avanço substancial. Maior será a necessidade de Bolsa Família, bolsa disso, bolsa daquilo. Se nós não emagrecermos o Estado, de termos um Estado verdadeiramente eficiente, nós continuaremos com os mesmos problemas nas áreas que são fundamentais. Nós necessitamos ter saúde de verdade. Necessitamos de uma educação pública verdadeira. E não isso. Então, a medida de diminuir o tamanho da máquina estatal, eu percebo sempre como muito positiva. Muito. E, ao que parece, será essa a postura do presidente eleito Jair Bolsonaro. São 7h40 agora, mais participação dos ouvintes na Jovem Pan. Bom, aqui na live o pessoal tá comentando aqui, falando sobre a questão da reforma. Eles acham também que precisa acontecer uma reforma. O Ederson tinha que fazer uma reforma política, diminuir todo o Senado, deputados e vereadores também. Um emagrecimento do poder legislativo seria bem-vindo, mas aí eu não tenho fé. Zero fé. O pessoal tá falando pra eu falar sobre o Palmeiras e falando que a gente não lê as mensagens da live. A gente lê sim, a gente lê todas. Mas a gente precisa filtrar aqui e colocar as coisas no ar. O que deu com o Palmeiras ontem, Terribas? O Palmeiras ontem deu o esperado, né? Derrapou, chegou, remou e daí morreu ali na praia. Pois é, o Grêmio que foi roubado vexatoriamente. Foi um vexame o que aconteceu no jogo Grêmio e River Plate. O Grêmio foi roubado pelo VAR. O VAR tá um horror ainda. Você tem o VAR para que não haja roubo. O Grêmio conseguiu inaugurar o roubo do VAR para ajudar os argentinos. Foi um vexame. E além disso, o treinador do River Plate, que estava suspenso, não cumpriu a suspensão. Atuou na cara dura. O regulamento da Conmebol manda que quando um clube escala um jogador suspenso ou um treinador suspenso, ele perca os pontos. O que deveria acontecer? O River Plate deveria perder os pontos da vitória por ter escalado irregularmente o treinador do River Plate. É o que diz o regulamento, gostemos ou não. Ou a gente respeita o regulamento ou não. O Santos foi roubado pela Conmebol. O Santos foi roubado. O Cruzeiro foi roubado pela Conmebol. E agora o Grêmio é roubado pela Conmebol. A Conmebol prejudicou o Santos na Libertadores, o Cruzeiro na Libertadores e agora o Grêmio na Libertadores. Nós precisamos de uma lava-jato no futebol. Não é possível.
o tamanho da roubalheira. Você coloca o VAR para roubar com o VAR. E não feliz com isso, você ainda desrespeita o regulamento e a Conmebol finge que não é com ela. O Santos foi prejudicado, o Cruzeiro também, pelo regulamento. Pega o regulamento, pune o cara, faz o diabo. Daí quando é contra o River Plate não faz nada. Pô, é sacanagem. Sacanagem com os santistas, com os cruzeirenses, sacanagem com os gremistas e sacanagem com todos aqueles que não comungam da Bíblia da Conmebol. É tudo falcatrua. É brabo. Então eu tô aqui nem clamando por jogo de bola. Nem clamando por jogo de bola, porque se a gente pensar onde tá a Libertadores, a taça, ela tá lá em Porto Alegre, porque o Grêmio é o atual campeão da América. Ela vai ter que ser levada de lá para entregar agora em Buenos Aires. Porque afinal será River e Boca. Boca e River. Não é isso, nem tô falando de bola rolando. Eu tô falando de simplesmente se meter a mão, roubar o clube brasileiro para ajudar o clube lá do presidente da Conmebol. Pô, que falcatrua, gente. A gente não consegue dar um passo adiante. Nem tô fazendo desabafo aqui como gremista, tô falando na defesa do futebol brasileiro. Tô citando 3 clubes que foram prejudicados pela malandragem da Conmebol. É brincadeira. O Palmeiras perdeu na bola, né? Não, o Palmeiras perdeu na bola, o Palmeiras perdeu feio na bola, e o Palmeiras perdeu a classificação lá na Argentina. E aí ontem foi anulado um gol do Palmeiras, foi certo a anulação pelo VAR. O VAR anulou o primeiro gol do Palmeiras ontem. Aí uma hora eu falei assim, agora eu acho que vai. Aí quando deu 2-2 eu falei, vou dormir e amanhã eu tenho que trabalhar, entendeu? Amanhã tem jornal, Amanhã né? tem jornal. Já era 11h40 da noite, eu falei, vou dormir. Então, e o Atlético? O Atlético de todos os paranaenses se classificou, sofreu, foi nos pênaltis, mas avançou na Copa Sul-Americana. Tô torcendo pro Atlético. Será muito bacana que o Clube Atlético Paranaense consiga conquistar a sua primeira taça internacional. Então, você sabe que tá todo mundo falando aqui também, e isso é um ponto, sobre a questão do Petralha ser convidado. Não foi convidado. Ser convidado, ele que entre tá aspas, se vendendo para o Ministério dos Esportes do Jair Bolsonaro. Não. Então o pessoal já tá jogando essa lei aí, entendeu? Ó, vou me vender. Eu vou me vender. Posso aqui? Eu tô me vendendo aqui pra ser o ministro da Educação. Né? Que ministro da Educação? Quero uma coisa melhor. Uma assim. coisa melhor. Mas ministro da Educação tá ruim? É ruim. Tá quanto o salário de um ministro da Educação, mais ou menos? Eu quero ser indicado para ser o chanceler brasileiro do Ministério das Relações Exteriores. Olha só. O Bolsonaro, bem Nutella esse o Bolsonaro me convidou para eu ser o chanceler. Para, velho. Para. O Petralha tá se vendendo. Tá se vendendo. Importante. Se vendendo. Não será comprado, felizmente, para o bem do esporte brasileiro. São 7h45 agora, fazemos um intervalo. Na sequência, vamos trazer mais notícias aqui na Jovem Pan e vamos conversar com a doutora Flávia Ode. Rick Mais Notícias. Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Hoje o Mark não está aqui conosco no estúdio, pois o Mark Souza está no Rio de Janeiro, acompanhará agora de manhã a reunião entre o presidente eleito Jair Bolsonaro e o juiz federal aqui de Curitiba, Sérgio Moro. Ao que tudo indica, haverá o anúncio, se não ainda hoje, nos próximos dias, de que Moro será o superministro da Justiça brasileiro. O superministério terá como motivo de ser, além, claro, de cuidar da questão institucional da justiça do país, criará política efetiva de combate à corrupção, controlará os órgãos com o perdão da redundância, de controle da administração estatal, entre eles a Controladoria Geral da União, e terá também debaixo de seu guarda-chuva o comando da Polícia Federal. Mais notícias no decorrer da programação aqui da Jovem Pan a respeito deste assunto. Falamos também aqui neste jornal sobre a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que decidiu rebater as críticas do Ciro Gomes numa entrevista à Folha de São Paulo. O Ciro disse que foi traído pelo ex-presidente Lula nas eleições e que considerou um insulto o convite de Lula para assumir o papel de vice de Haddad.
O Ciro também disse que o ex-presidente sabia de todos os esquemas de corrupção e que se corrompeu por isso, por estar cercado de bajuladores, como o Gleice Hoffmann, o teólogo Leonardo Boff e o Frei Beto. Olha o Ciro. O Ciro deu no meio do Lula, da Gleice, do Boff, de todo mundo. Daí a Gleice foi ao Twitter. Disse que o partido faz articulação política aberta e transparente, que tem estratégia política e não age por mágoa e traição. E ela disse que lamenta que o Ciro Gomes esteja irritado com o resultado eleitoral insatisfatório. Tem uma no meio do Ciro também, né? E tá aí a Gleice Hoffmann batendo boca com o Ciro Gomes. Eu acho é pouco o que acontece com o Ciro. O Ciro a vida inteira andou ao reboque do Lula. Carregava o Lula pra lá, o Lula pra cá e andava abraçado, beijinho no PT. O PT é o escorpião da política. Só pensa nele. O Ciro ficou fazendo carinho no escorpião. O escorpião foi e picou. Eu acho é pouco. Quando você tira o diabo pra dançar, é uma certeza de que o baile não vai terminar bem pra você. O Ciro foi dançar com o diabo e agora tá reclamando. Quando você beija o Satanás, Ciro Gomes, não tem como dar bom. Tem como dar certo? Você pega o Satanás e fica... Oi, Satanás. Você dança com o Satanás. Aí depois, quando dá tudo errado, você vai apelar a Deus? Amigão, eu acho é pouco. Bem feito pro Ciro. Bem feito, inclusive, de levar a carraspana da Gleice Hoffmann. Levou o quê? Carraspana. O que é carraspana? Ah, Ribas, que você não sabe o que é carraspana. O que é Eu carraspana? não vou falar, abre o dicionário aí. Vamos falar com a doutora Flávia Odi. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Odi. Carraspana foi o que eu levei da doutora Flávia Odi quando ela chegou aqui dizendo assim, tô sabendo que você tá comendo coisa errada. Bolacha recheada. Bolacha recheada. Comendo bolacha. Então, isso é uma carraspana, Tá quando você tomando leva uma na cabeça. Doutora Flávia, tá todo mundo preocupado que o verão chegou, embora a temperatura não, mas o verão tá batendo a nossa porta. E aí a turma quer ficar bacana pro verão. Certo. Engraçado que as pessoas só se preocupam com o verão quando o verão chega perto, né? Exato. Tem receitinha mágica pra entrar em forma aí pro verão? Ainda dá tempo? Veja, receita mágica, a gente sabe que não existe, porque geralmente elas não são saudáveis. Mas como a gente tem praticamente, né, novembro o mês inteiro e dezembro o mês inteiro, nós temos praticamente 2 meses onde as pessoas podem perder de maneira confiável pelo menos 7 ou 8 quilos. Se a pessoa for muito bem disciplinada, pode até perder 10 quilos ou um pouquinho mais. Mas isso vai depender muito da autodisciplina, de realmente mudar bastante o estilo de vida, de se dedicar à atividade física e lembrar que não deve ser só nessa hora, né? Na verdade, o certo é se cuidar o ano inteiro e, consequentemente, passar o verão bem. Mas a gente sabe que aqui, como nós temos um inverno muito prolongado, nós acabamos deixando pelo nosso inverno prolongado a forma para o primeiro feriado, que é de 7 de setembro, que todo mundo se apavora, né? E ainda mais agora com o friozinho que não está nos deixando, é mais difícil, mas dá sim. E só fechar a boca resolve, doutora, ou não? Tem que ser associado com atividade física. Eu falo que as duas coisas. Se a pessoa faz só atividade física e não faz dieta, eu falo que ela vai ser uma pessoa cheinha e fortinha, né? É um gordinho fortinho. Se ela faz só a atividade, só faz a dieta, mas não faz nenhuma atividade, ela vai perder, mas ela não vai estimular tanto assim o seu metabolismo. O ideal é que ela faça uma união dessas duas mudanças na vida. E esse exercício físico para emagrecer, ele não tem jeito, é aquele exercício físico aeróbico. Exato, mesmo, né, você tem que realmente ter uma parte aeróbica, apesar de que a gente sabe que uma boa musculação também tem um efeito de perda de gordura. Mas demora meses, né? Às vezes 2, 3 meses para que isso comece a acontecer. Então, realmente tem que fazer aeróbio. Hoje a gente tem visto muito nas academias o que a gente chama de HIIT, que é exercício intervalado de alta intensidade, que pode ser feito na esteira, na bicicleta, na rua, com aquelas escadas. O que significa o quê? Que você faz períodos de alta intensidade, por exemplo, correr 30 segundos na esteira, e depois caminhar na esteira por mais 30 segundos, ou 1 minuto, 1 minuto. Isso quem vai determinar é o médico, vendo a condição de saúde, e o educador físico. Mas faz com que o tempo seja menor,
porque às vezes num HIIT de 20 minutos a 30 minutos, a pessoa consegue ficar num estado de perda de gordura até quase 24 horas. Poupa o tempo, não se lesiona, porque muitas vezes essa pessoa também não está condicionada para correr 1 hora, não tem nem saúde, e ela vai conseguir sim. Lembrando que isso não deve ser feito sem orientação do educador físico e uma avaliação médica prévia. Aquela visão, então, de que você precisava ficar correndo 45 minutos, 50 minutos, 1 hora para perder peso, isso já foi revisto. Não necessariamente você precisa ficar fazendo grandes corridas ou grandes caminhadas. Exato, né, isso já mudou e facilita bastante. E acaba sendo um ponto a menos de desculpa para a pessoa. Eu não tenho 1 hora para fazer. Se ela tiver 20 minutos. E isso pode ser feito até em casa. Até pulando corda, a pessoa pode entrar nesse protocolo do HIIT. Claro que tem que fazer uma avaliação prévia para ver se a parte cardiovascular está ok. Tem que ser progressivo. Cada pessoa vai ter um ritmo, mas dá para fazer sim. Mas não adianta também fazer o HIIT ou qualquer outro tipo de atividade aeróbia e comer tudo errado. E sair de lá e comer um fast food. Também não vai adiantar. E se você pergunta o que é melhor numa reeducação, às vezes as pessoas não têm condição de ir num nutricionista, num médico, enfim. Mas que ela diminua, francamente, os carboidratos, principalmente os processados, as farinhas brancas, os lanches, o refrigerante, a cerveja. E isso faz muita diferença. Até aquele açúcar no cafezinho. Ontem mesmo atendi uma paciente que falava assim, ela perdeu quase 9 quilos. Ela falou, olha, eu tinha o hábito de tomar 10 cafezinhos ao longo do dia e cada 10 tinha 2 colherinhas de açúcar. Mais o refrigerante do fim do dia e a cerveja do final de semana. Ela, sem um grande esforço, ela conseguiu, nesses 9 quilos que ela perdeu, uns 5 quilos ela perdeu inicialmente só com a retirada disso. Então, na verdade, a gente tem que evitar aquilo que não presta mesmo, Exato, né? que a gente sabe, né? A gente já sabe o que não presta. A gente não precisa de alguém para nos dizer o que não presta. O problema é você não comer o que não presta. Exato. Porque o que não presta é que é bom. É bom, mas... O inferno. O que presta? O alface. Não. O que não presta? Não presta a pizza. O que é mais gostoso? O alface ou a pizza? Mas é uma sacanagem, mas, por exemplo, doutora. Entre um filé, que é proteína, um peixe, um sashimi, para quem gosta, e uma pizza, os dois podem ser igualmente saborosos. É uma questão da gente reeducar nosso paladar. Eu acho que a gente tem um paladar, a maioria das pessoas, é muito infantil. Estragado e muito também, infantil. Né? É só fast food ou só junk food. Então, é a bala, é a Coca-Cola, é o processado, é o bolinho industrial, é a pizza, é o chocolate, né? O chocolate branco, né? Esses infernos da vida da gente. É um horror chocolate branco. A gente tem que se reeducar. E isso não é fácil, mas a gente tem que se reeducar e a gente consegue, sim, hoje, ter cardápios e comidas saborosas e saudáveis. Eu falo que os pacientes têm que comer bem no sentido da qualidade alimentar para poder emagrecer. Então, para a gente fechar, quem levar a sério mesmo, digamos que o sujeito diga, não, eu não vou começar agora porque tem o feriado do fim de semana. Então, vamos deixar a turma no feriado curtir. Começamos dia 5. Dia 5, vamos começar. Para que no Réveillon, do dia 5 de novembro até o 1º de janeiro, lá o período das festas. Que temos 2 meses praticamente. 2 meses. Se a pessoa levar a sério, dá para perder quanto? Dá para perder, na pior das hipóteses, 6, 7 quilos, se for muito lento. Porque você consegue perder muito, de maneira não muito complicada, 1 quilo por semana, se você mudar esses hábitos e fizer uma atividade física. Né? E ainda dá nesse meio do caminho para fazer aquele jejum intermitente. Dá para fazer o jejum intermitente que vai ajudar bastante. Então dá para perder. Vamos perder, Terribas? Então, é que assim, eu já tô começando. Vai perder. Eu vou perder porque eu já vou começar o tratamento com a Flávia. Entendeu? Você vai fazer um outro tratamento. Tá, mas assim, eu vou entrar nessa aí. Tô me Mas comprometendo. Mas o meu vai ser muito tenso, você não tá ligado. Mas eu tô me comprometendo aqui com o ouvinte da Jovem Pan. Muito bem, e eu espero que você comece a tua atividade física, visto que aquela academia... Academia do outro lado da rua. E eu não vou, velho, academia. E você fez o quê? Você se cadastrou. Eu vou lá, me cadastro, vamos! E aí eu vou lá. Não é, sabe o que é? Sabe o que é? Tem uma parceria aqui com a RIC. Então você tem que fazer o cadastro, tem que fazer tudo bonitinho. O cara vai, faz tudo. Chega na hora, ele não vai. Esse sou eu. Mente magra, aí é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa aí. Até o dia 24 de dezembro. Tá ótimo. Temos dois candidatos aqui a emagrecimento. Lembramos do Fernandinho, que deu a volta em vocês dois, enquanto vocês estão falando que vão, ele já perdeu mais de 20 quilos. Não, o Fernandinho chegou ontem aqui, anteontem.
tava brabo com o Fernandinho. O Terribas chegou a fechar a porta da sala lá, porque eu tava me pegando no pau aqui com o Fernandinho, uns outros assuntos. E tu olha pro Fernandinho, não conhece o Fernandinho. Ele tá muito bem. O Fora Fernandinho... que ele mudou todo o conceito dele de saúde, de fazer corrida. Então, eu também me comprometi com o Fernandinho que eu vou correr com ele. Essa Eu corrida, tô todo lascado. corrida de dezembro. Quem vai também é o Wagner. A Wagner falou que vai. Eu tô De todo... salto. Isso daqui, essas coisas de purpurina que eu tô brilhando, que isso aqui é coisa dela. da Wagner. Não E é ela possível. falou que vai. Ela também já começou a fazer dieta. Ah, então, tá todo mundo aí no ritmo da Flávia hoje. Doutora Flávia, muito obrigado pela Eu que presença. agradeço. Até a próxima. Valeu, Terribas. Vamos embora, né, gente? Amanhã, Vamos embora. adivinha? Amanhã é feriado, né? Amanhã, mas estaremos aqui. Adivinha, se não. Amanhã estaremos aqui lindamente. Lindamente. Então você pode nos seguir no Instagram. O meu é o Denian CC. O teu é? O Terribas. O Terribas. T-E-R-R-I-B-A-S. Quem quiser te achar no Instagram, doutora Flávia Ode, faz como? O meu é DRA, de doutora, underline, Flávia, underline, Ode, O-H-D, de dado E. Flávia Ode, O-H-D-E. É o sobrenome dela. Fechou, gente? Fechou, vamos Falamos embora. amanhã. Tchau. Tchau.